Numa fria manhã de fevereiro de 2014, a polícia de uma pequena cidade da Virgínia iniciou as buscas por uma estudante desaparecida, Samantha Crest, de 21 anos. Filha exemplar e aluna brilhante, ela desapareceu repentinamente após um encontro à noite com uma amiga. Seus pais, acostumados a ligações diárias, pela primeira vez não ouviram sua voz. A princípio, isso parecia um simples mal-entendido, mas logo as circunstâncias começaram a formar um quadro assustador. Samantha Crest nasceu no Nepal, na família de Dror Mani e Rajesh Crest. Os pais davam grande importância à educação e à criação dos filhos em uma atmosfera de respeito às tradições. Quando Samantha completou 3 anos, sua família decidiu emigrar para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. Eles escolheram a pequena cidade de Viena, no estado da Virgínia, conhecida por sua atitude acolhedora em relação a imigrantes, especialmente do sul da Ásia. A adaptação de Samantha ao novo país foi bem sucedida. Embora em casa a família continuasse falando sua língua nativa, o nepalês, a menina aprendeu inglês rapidamente e se integrou com facilidade à comunidade escolar. Seus professores notavam que ela possuía habilidades excepcionais de aprendizado, e seus colegas de classe a lembravam como uma menina sorridente e amigável. Durante os anos escolares, Samantha demonstrava um interesse especial pelas ciências exatas, especialmente biologia e psicologia, o que lançou as bases para seus futuros interesses profissionais. Um evento marcante em sua vida foi a trágica morte de sua irmã mais velha, Manisha, que faleceu em um acidente. Esse acontecimento impactou profundamente Samantha e sua família, mas para a própria jovem tornou-se um estímulo para o autodesenvolvimento. Ela decidiu dedicar-se à medicina para ajudar as pessoas e prevenir tragédias. Nos últimos anos do ensino médio, Samantha participou ativamente de projetos de voluntariado, o que lhe permitiu perceber na prática a importância da medicina. Após terminar a escola, ela ingressou na Universidade Estadual da Virgínia, onde escolheu biologia e psicologia como principais áreas de estudo. Samantha sempre se destacou por sua alta motivação e organização. Ela estabelecia metas ambiciosas e caminhava com sucesso para alcançá-las. Seu sonho era entrar em uma faculdade de medicina para se tornar médica e contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Jessica Ewing cresceu em um ambiente completamente diferente. Sua infância foi passada em uma família de batistas rigorosos na cidade de Easton, no estado de Maryland. Seus pais a educaram de acordo com princípios religiosos severos, onde qualquer desvio das normas estabelecidas era considerado inaceitável. Na infância, Jessica passou por um trauma pessoal que teve um impacto significativo em seu estado mental. Foi um episódio de violência por parte de um amigo da família. Ela nunca discutiu essa experiência com a família, tentando esconder seus sentimentos. Ao entrar na universidade, Jessica tentou se afastar do ambiente religioso opressor e concentrou-se nos estudos. Ela escolheu 2 áreas, biologia e psicultura. No entanto, os conflitos internos não a deixavam. Jessica começou a perceber que sua atração por garotas contrariava as crenças que lhe foram incutidas pela família. Isso lhe causava angústias constantes, com as quais ela não conseguia lidar sozinha. Na Universidade Estadual da Virgínia, em 2012, Jessica conheceu Samana. A primeira conversa entre elas aconteceu durante uma das aulas na universidade. Samana causou uma forte impressão em Jessica com sua energia e simpatia. Aos poucos, a relação entre elas foi se tornando mais próxima. Elas frequentemente conversavam sobre os estudos, compartilhavam opiniões sobre temas científicos e se preparavam juntas para as aulas. Para Samana, essa amizade fazia parte de sua natureza aberta e acolhedora. Para Jessica, porém, ela rapidamente ganhou um significado diferente. O interesse de Jessica por Samana começou a ultrapassar os limites de uma simples amizade. A atenção que ela dedicava à amiga muitas vezes parecia excessivamente pessoal. No entanto, Samana, ocupada com os estudos e a construção de sua carreira, não percebia que a amizade estava se tornando algo mais para Jessica. Assim começou uma relação que, com o tempo, passou a desempenhar um papel fundamental na vida de ambas. Jessica procurava cada vez mais motivos para passar tempo com Samana, enquanto esta última via isso como parte de uma interação amigável normal. Nesse estágio, ninguém ao redor suspeitava que esse relacionamento um dia se tornaria a causa de uma tragédia. Enquanto isso, Samana desenvolvia seu relacionamento com outra pessoa. Ela começou a namorar Scott Moseley, um estudante do último ano que se preparava para ingressar na faculdade de Direito. O relacionamento deles começou com conversas leves, mas logo se transformou em algo mais sério. Scott ficou encantado com Samana desde os primeiros dias, e ela, apesar de estar ocupada com os estudos, dedicava a ele bastante atenção.
O casal apoiava um ao outro na busca por grandes objetivos, o que só fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Para Jessica, o relacionamento de Samantha com Scott tornou-se uma fonte de grande sofrimento. Ela sentia ciúmes, que não conseguia expressar abertamente, e ficava irritada pelo fato de Samantha passar cada vez menos tempo com ela, preferindo encontros e saídas com Scott. Qualquer detalhe, como a simples menção de Scott em uma conversa, fazia Jessica se sentir magoada e aumentava seu desejo de estar no lugar do rapaz. Jessica se fechava cada vez mais, evitando discutir seus sentimentos, até mesmo com amigos próximos. Ela sentia que ninguém ao seu redor seria capaz de compreendê-la. O único lugar onde ela podia ao menos expressar um pouco de suas emoções eram as anotações em seu diário. Nelas, ela descrevia sua dor e confusão. Com o tempo, seu estado emocional começou a afetar sua vida cotidiana. Jessica começou a evitar Scott, tentando não encontrá-lo no campus. Isso era causado não apenas pelo seu ciúme, mas também pelo medo de que ele percebesse seus sentimentos por Samantha. Ao mesmo tempo, ela tentava ser uma boa amiga para Samantha, mas a tensão interna a impedia de manter a mesma leveza de antes na convivência. A situação se agravava pelo fato de que Samantha via em Jessica apenas uma amiga. Ela podia discutir assuntos pessoais com ela, compartilhar planos para o futuro, mas nunca via a amizade delas como algo além disso. Para Samantha, seu romance com Scott era prioridade, e ela se esforçava para manter com ele uma relação o mais próxima possível. Esse fato convenceu Jessica de vez de que seus sentimentos não seriam correspondidos. Na tentativa de lidar com o crescente desconforto interno, Jessica procurou a ajuda dos conselheiros universitários. No entanto, mesmo depois disso, sua instabilidade emocional persistia. Toda vez que Samantha mencionava Scott ou falava sobre seus planos românticos, Jessica sentia-se tomada pela raiva e mágoa. Ela começava a se culpar por seus sentimentos, mas ao mesmo tempo não conseguia encontrar uma maneira de se livrar deles. Um dos momentos decisivos no relacionamento entre Jessica e Samantha foi um episódio que começou com uma conversa comum. Durante um dos encontros, elas estavam conversando sobre filmes, e Samantha mencionou que nunca tinha assistido a determinado filme. Jessica, feliz com a oportunidade de passar mais tempo com ela, sugeriu assistirem ao filme juntas. Para Samantha, foi um convite amigável, ao qual ela aceitou sem pensar muito. Para Jessica, porém, esse momento foi uma chance de se aproximar de Samantha, na esperança de que o relacionamento delas evoluísse. Quando elas se encontraram no dia marcado, Jessica se preparou cuidadosamente. Ela pensou em cada detalhe para criar uma atmosfera aconchegante. Ela esperava que esse encontro lhe permitisse dar um passo adiante na relação entre elas. Samantha, por outro lado, foi ao encontro de forma tranquila e descontraída. Isso se tornou o primeiro sinal das diferenças em suas percepções. Jessica via aquela noite como um evento importante, enquanto Samantha a encarava como uma simples sessão de cinema com uma amiga. Durante o filme, Jessica se sentia cada vez mais tensa. Sua atenção não estava no enredo do filme, mas em Samantha, que estava sentada ao lado. Ela sentia que aquele era o momento perfeito para finalmente expressar seus sentimentos. Em determinado momento, ela tomou coragem. Interrompendo a conversa sobre o filme, Jessica deu um passo hesitante. Ela se aproximou de Samantha e sugeriu que tentassem se beijar, supostamente de maneira brincalhona. Samantha ficou surpresa, mas não viu nada de sério nisso. Ela encarou o que estava acontecendo como uma espécie de experimento, motivado pela curiosidade. Sem dar muita importância, ela concordou, pensando que era apenas mais um detalhe incomum da amizade delas. Para Jessica, porém, esse momento foi a confirmação de suas esperanças. Ela interpretou aquele beijo como um sinal de que seus sentimentos poderiam ser correspondidos. Depois desse episódio, a percepção delas sobre a situação divergiu drasticamente. Samantha voltou à sua vida de antes sem dar muita importância ao que havia acontecido. Ela continuou a se relacionar com Jessica como sempre, sem perceber que, para a amiga, aquele momento significou muito mais. Jessica, por outro lado, passou a relembrar cada vez mais aquela noite, analisando cada detalhe. Ela procurava sinais ocultos nas palavras e ações de Samantha que pudessem confirmar suas fantasias sobre sentimentos mútuos. A partir desse momento, a tensão interna de Jessica começou a aumentar. Ela percebia que Samantha não a via da forma como ela gostaria. Essa diferença entre expectativas e realidade lhe causava uma profunda decepção. As tentativas de encontrar respostas conversando com Samantha não levavam a nada, o que só aumentava seu desconforto emocional. O psicólogo recomendou que Jessica fizesse um tratamento medicamentoso para estabilizar seu estado emocional. Foram prescritos a ela medicamentos que deveriam reduzir a ansiedade e suavizar as oscilações de humor.
No entanto, ela não notou uma melhora significativa. O problema era que Jessica não queria contar toda a verdade sobre seus sentimentos ao terapeuta e escondia dele detalhes do relacionamento com Samantha. Isso dificultava que os especialistas avaliassem corretamente seu estado e lhe oferecessem métodos eficazes de ajuda. Paralelamente, Jessica tentava encontrar consolo em conversas com amigos. Ela discutia seus sentimentos com eles, evitando menções específicas sobre Samantha, mas aos poucos percebeu que as pessoas ao seu redor não conseguiam lhe oferecer o apoio que ela esperava. Seus relatos sobre o desconforto emocional eram percebidos como reclamações comuns, e as tentativas de obter conselhos terminavam em recomendações genéricas. Isso aumentava ainda mais sua sensação de isolamento. Enquanto isso, Samantha se dedicava cada vez mais aos estudos. Depois de ser aceita na Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, ela concentrou-se na preparação para os estudos futuros. Sua agenda ficava cada vez mais cheia e suas prioridades passaram a ser as conquistas profissionais. Ela passava menos tempo com os amigos, inclusive com Jessica, e quase totalmente se dedicava à sua carreira. Para ela, essa fase da vida era o início da realização do tão sonhado desejo de se tornar médica. Nesse contexto, Jessica começou a ter pensamentos obsessivos sobre como recuperar a antiga proximidade com Samantha. Ela elaborou vários cenários de conversa, nos quais imaginava como explicaria seus sentimentos ou tentaria novamente chamar a atenção da amiga. No entanto, cada solução imaginada lhe parecia insuficiente. Em determinado momento, ela começou a pensar em ações mais significativas que pudessem trazer de volta a atenção de Samantha. Um dos primeiros indícios do encontro fatídico foi uma conversa de Jessica com um de seus amigos. Ela mencionou que queria organizar uma noite especial para Samantha, para que pudessem conversar abertamente e resolver todas as pendências. Ela discutiu possíveis detalhes do encontro, mas evitou ser específica. Jessica deixou claro que esse encontro deveria ser algo que Samantha lembraria por muito tempo. Naquele momento, suas palavras soaram inocentes, mas mais tarde, essa conversa adquiriu um tom sinistro. Na noite de 7 de fevereiro de 2014, as amigas combinaram de se encontrar na casa de Samantha. Jessica se preparou cuidadosamente para esse momento, encarando o encontro como uma chance de recuperar a antiga proximidade entre elas. Ela escolheu uma roupa que considerava adequada para uma ocasião especial e levou vinho e sobremesa, na esperança de criar um clima descontraído. Para ela, aquela noite não era apenas um encontro entre amigas, mas uma oportunidade de expressar seus sentimentos e, talvez, receber a tão esperada resposta. Quando Jessica chegou, suas expectativas começaram a desmoronar. Samantha a recebeu com roupas de casa, sem nenhum sinal de clima festivo. Ela estava de pijama simples e chinelos. Para Samantha, era apenas uma noite comum na companhia de uma amiga. Ela planejava passar o tempo jantando e conversando, mas nada além disso. Esse contraste na percepção da noite foi o primeiro golpe para Jessica, que já estava em um estado emocionalmente instável. À medida que a noite avançava, a tensão entre elas aumentava. Jessica tentou iniciar uma conversa que, ela esperava, pudesse aproximá-las. Ela insinuava sobre a amizade delas, sobre o quanto Samantha significava para ela, mas Samantha, ocupada com assuntos do dia a dia, não dava importância a essas palavras. Em determinado momento, Jessica tentou levar a conversa para um lado mais pessoal, fazendo perguntas sobre os sentimentos de Samantha por ela. Ela fez isso com cautela para não levantar suspeitas, mas sua decepção aumentava a cada resposta evasiva. O clímax aconteceu quando Samantha declarou abertamente que a amizade delas não tinha nenhum significado romântico para ela. Ela explicou que sempre entendeu a relação delas apenas como amizade e que o episódio do beijo foi apenas um experimento. Para Jessica, essas palavras foram o ponto final. A mágoa e a raiva que ela vinha acumulando durante meses vieram à tona. Ela se sentia humilhada e rejeitada, incapaz de aceitar que seus sentimentos haviam sido completamente ignorados. O conflito começou com um tom elevado. Jessica acusou Samantha de brincar com seus sentimentos e dar falsas esperanças. Samantha, confusa com essa reação, tentou acalmá-la, mas isso só piorou a situação. Jessica ficava cada vez mais agressiva. Suas palavras se transformaram em gritos e seus gestos tornaram-se ameaçadores. Samantha, tentando aliviar a situação, sugeriu encerrar a conversa e terminar o encontro. Mas isso só aumentou o surto de raiva de Jessica. Em determinado momento, Jessica perdeu o controle sobre suas emoções. Ela agarrou Samantha tentando obrigá-la a ouvir. Entre elas, começou uma breve luta, durante a qual Jessica usou a força. Suas ações foram espontâneas e incontroláveis. Num acesso de fúria, ela agarrou o pescoço de Samantha e começou a apertar.
Ela não percebeu de imediato o que estava fazendo, e só quando Samantha parou de resistir, Jessica entendeu o que havia acontecido. Suas mãos afrouxaram e ela recuou, olhando para o corpo caído à sua frente. O momento em que percebeu o que havia feito a levou ao pânico. Jessica não conseguia acreditar que sua raiva e mágoa haviam levado a um desfecho tão trágico. Ela entendia que havia cometido algo irreversível, e os primeiros minutos após o incidente foram tomados por pensamentos caóticos sobre como esconder o que havia acontecido. Na cabeça de Jessica só havia uma pergunta: o que fazer agora? O primeiro passo de Jessica foi tentar esconder o corpo. Ela o enrolou em um saco de dormir que encontrou no apartamento de Samantha e o arrastou até o carro dela, estacionado em frente à casa. Ela planejava esconder o corpo de forma que parecesse um desaparecimento, e não um assassinato. No entanto, lidar com isso sozinha não era nada fácil. Jessica ligou para 2 conhecidos seus, Kiefer Brown e Michael Heller, pedindo ajuda. Ela explicou que precisava de ajuda para resolver um problema, mas escondeu os detalhes do que havia acontecido. Quando os amigos chegaram, perceberam imediatamente o quanto ela estava nervosa. Jessica tentou convencê-los a ajudá-la a mover o corpo, sem entrar em detalhes. Kiefer concordou, mas Michael foi cauteloso, suspeitando que a situação era muito mais séria do que Jessica tentava fazer parecer. Apesar disso, eles ajudaram a mover o corpo e deixá-lo no carro de Samantha. Jessica expressou a intenção de se livrar do corpo de uma vez por todas, mas o plano não avançou além disso. No dia seguinte, os pais de Samantha começaram a se preocupar com o desaparecimento dela. Normalmente ela mantinha contato com eles, mas dessa vez não atendeu às ligações. Eles decidiram procurar a polícia e relatar o desaparecimento da filha. A polícia iniciou rapidamente a investigação, já que Samantha era uma estudante exemplar. O desaparecimento repentino dela parecia suspeito. Os agentes da lei prestaram atenção à última noite que Samantha passou e começaram a procurar pessoas que poderiam ter estado com ela na véspera. Narrador: Jessica entendia que estava sob suspeita, pois foi a última pessoa a ver Samantha. Para evitar a atenção da polícia, ela foi à delegacia acompanhada de um advogado e de seus pais, supostamente para cooperar. No entanto, durante a conversa, ela se recusou a responder perguntas-chave, o que levantou dúvidas entre os investigadores. Seu comportamento estranho chamou a atenção, e ela rapidamente se tornou a principal suspeita. Paralelamente, a polícia realizou uma busca no apartamento de Samantha. Durante a busca, foram encontrados sinais de luta, além de sangue, o que indicava a natureza violenta do ocorrido. Isso confirmava a hipótese de um crime. Logo depois, o carro de Samantha foi encontrado, e dentro dele estava seu corpo. Jessica tentou esconder as provas, mas seus erros, incluindo rastros deixados na cena do crime, rapidamente permitiram à polícia ligá-la ao assassinato. Alguns dias após o desaparecimento de Samantha, Jessica foi detida. O comportamento dela levantava ainda mais dúvidas. Ela se contradizia em seus depoimentos e claramente evitava dar explicações. Kiefer e Michael também foram chamados para depor. Kiefer admitiu que ajudou a mover o corpo, mas insistiu que não sabia a verdadeira causa da morte de Samantha. Michael imediatamente informou a polícia que achou as ações de Jessica suspeitas e se recusou a continuar ajudando. Narrador: a prisão de Jessica foi o primeiro passo para a elucidação do crime. Seus amigos, envolvidos na ocultação do corpo, também passaram a ser investigados. No entanto, foram justamente os erros de Jessica e suas ações inseguras que desempenharam um papel decisivo para que a polícia conseguisse rapidamente descobrir a verdade. A investigação começou e, a cada dia, os fatos ficavam mais claros e sua culpa mais evidente. O julgamento de Jessica começou em 2015 e teve grande repercussão. Os promotores apresentaram inúmeras provas, incluindo indícios de luta no apartamento de Samantha, vestígios de sangue encontrados na cena do crime e gravações de câmeras de segurança que registraram o carro de Samantha sendo dirigido por Jessica no dia do desaparecimento. Uma evidência importante foram os pertences de Samantha encontrados no carro de Jessica, incluindo seu kit médico e fotos pessoais. Durante as audiências, Jessica inicialmente negou sua culpa, alegando que suas ações foram motivadas por um colapso emocional. No entanto, sob pressão das provas, ela admitiu seu envolvimento no assassinato. Em sua declaração, ela descreveu os motivos que estavam por trás de sua ação. Jessica explicou que sua raiva foi provocada pelo sentimento de rejeição e humilhação, quando Samantha deixou claro que não via o relacionamento delas como algo além de uma amizade. Ela afirmou que no momento do crime, estava em um estado de profunda comoção emocional, o que a fez perder completamente o controle sobre si mesma. Narrador: a perícia psicológica confirmou que Jessica apresentava sinais de depressão e instabilidade emocional.
No entanto, especialistas observaram que ela estava ciente de suas ações no momento do crime. Isso desempenhou um papel fundamental para que o tribunal não considerasse seu estado como uma circunstância atenuante. Os promotores enfatizaram que o assassinato foi cometido de forma fria e que as tentativas de ocultar as evidências indicavam ações premeditadas. A defesa tentou apresentar Jessica como vítima de conflitos internos, mas as inúmeras evidências e suas próprias confissões tornaram essa posição fraca. A decisão do tribunal foi definitiva. Jessica foi considerada culpada de homicídio premeditado e ocultação de cadáver. Ela foi condenada a 80 anos de prisão, dos quais 45 anos deverão ser cumpridos sem direito à liberdade condicional. Além disso, ela recebeu mais 5 anos por tentar ocultar as evidências do crime. Kiefer Brown recebeu uma pena mais branda por ajudar a ocultar o corpo. O tribunal o condenou a 12 meses de prisão. No entanto, posteriormente a pena foi reduzida para 28 dias devido à sua cooperação com a investigação. Michael Heller foi isento de responsabilidade, pois não participou das ações para ocultar o crime e imediatamente comunicou suas suspeitas à polícia. A sentença provocou sentimentos mistos na família de Samana. Por um lado, eles sentiram alívio por o culpado ter recebido a punição merecida. Por outro lado, a perda deles era irreparável. Após o anúncio da sentença, os pais de Samana agradeceram ao tribunal e à polícia pela investigação justa, mas ressaltaram que nada lhes devolveria a filha. O processo judicial não apenas colocou um ponto final no caso, mas também serviu como um lembrete da importância da intervenção precoce em casos de problemas emocionais e psicológicos. A universidade onde Samana e Jessica estudavam iniciou um programa de apoio psicológico aos estudantes, voltado para a prevenção de tragédias semelhantes. A família de Samana vivia uma dor indescritível. Tendo perdido a filha mais velha em um acidente alguns anos antes, os pais enfrentaram mais uma tragédia, desta vez incomparavelmente mais cruel. A perda de Samana não apenas os privou de sua filha, mas também destruiu sua noção de segurança, confiança e justiça. Eles ficaram chocados ao descobrir que uma pessoa considerada amiga de sua filha poderia tomar tal atitude. A dor da perda foi acompanhada por um sofrimento prolongado e pela incapacidade de aceitar a tragédia.